Bem-vindos à nossa aula de número 88, item 3, capítulo 12, capítulo 12, que trata do âmbito, né, das condições de existência, do âmbito do espaço em que vale o cálculo econômico. E o item 3 fala da a variabilidade dos preços. Vamos lá? E aí? E a variabilidade dos preços? As relações de troca estão permanentemente sujeitas a mudanças porque as condições que as determinam estão permanentemente mudando. A utilidade marginal, só para que vocês entendam. Quando você compra a primeira coisa, você já não é mais a mesma pessoa. Você é uma pessoa que tem essa primeira coisa. Independentemente de comer ou não, você já não, a segunda ação sua já está envolvida com a primeira, porque houve uma mudança. Quem te vendeu perdeu algo, deixou algo, ficou com mais dinheiro. Então, tudo está mudando o tempo todo. O valor que um indivíduo atribui tanto para a moeda como aos bens e serviços são o resultado de uma escolha num momento determinado. O instante seguinte pode engendrar algo novo e introduzir outras considerações e valorações. O que devia ser considerado como um problema digno de exame não é propriamente o fato de os preços flutuarem, mas, sobretudo, o fato de não variarem mais rapidamente. O Mises já começou a colocar uma informação aqui para nosso dia a dia. O que deveria ser considerado como um problema digno de exame não é propriamente o fato de os preços flutuarem, mas, sobretudo, o fato de não variarem mais rapidamente. Essa é a grande pergunta. A experiência de todos os dias ensina a todos que as relações de troca no mercado são variáveis. Podemos supor que todos têm consciência desse fato. Não obstante, todas as noções populares de produção e consumo, de técnicas de comercialização e preços, são mais ou menos contaminadas por uma vaga e contraditória noção de rigidez dos preços. O leigo tende a considerar como normal e justa a manutenção dos preços registrados ontem e a condenar as mudanças nas relações de troca como violação das leis da natureza e da justiça. Isso é um erro. Seria um erro explicar essas crenças populares como a sedimentação de velhas opiniões concebidas ao tempo em que as condições de produção e comercialização eram mais estáveis. Não, isso é besteira, isso é bobagem. Pode-se colocar em dúvida se antigamente havia maior ou menor estabilidade de preços do que hoje em dia. Entretanto, seria mais exato afirmar que a integração de mercados locais em mercados nacionais, resultando finalmente num mercado mundial que cobre todo o planeta, bem como a evolução do comércio no sentido de procurar provisionar continuamente os consumidores, fizeram com que as mudanças de preços fossem menos frequentes e menos intensas. Nos tempos pré-capitalistas, havia maior estabilidade quanto a métodos tecnológicos de produção, mas havia uma maior irregularidade no suprimento aos vários mercados locais e no ajuste deste suprimento para as variações de demanda. Mas, mesmo sendo verdade que os preços fossem um pouco mais estáveis num passado distante, mesmo que isso fosse verdade, isso teria pouca importância nos dias de hoje. As noções populares de moeda e de preços em moeda não derivam de ideias formadas no passado. Seria errado interpretá-las como reminiscências atávicas. Atualmente, todo indivíduo é confrontado diariamente com tantas situações de compra e venda que seria equivocado imaginar que suas opiniões sobre o assunto decorram simplesmente da aceitação irrefletida de ideias tradicionais. É fácil compreender porque aqueles cujos interesses de curto prazo
são prejudicados por mudanças nos preços, reclamam destas mudanças, enfatizando que os preços anteriores eram não só mais justos, como mais normal e sustentado que a estabilidade dos preços está em conformidade com as leis da natureza e da moralidade. Mas toda mudança de preços favorece os interesses de curto prazo de outras pessoas. Os favorecidos certamente não se sentem impelidos a enfatizar a equidade e a normalidade da rigidez dos preços. A existência de reminiscências atávicas ou de interesses egoístas de grupos não é suficiente para explicar a popularidade da ideia da estabilidade de preços. Suas raízes devem ser encontradas no fato de as noções concernentes para as relações sociais terem sido concebidas segundo o padrão das ciências naturais. Os economistas e os sociólogos que pretendem moldar as ciências sociais segundo o modelo da física ou da fisiologia estão simplesmente cedendo a uma forma de pensar que as ilusões populares adotariam mais tarde. Mesmo os economistas clássicos não foram capazes de se libertar desse erro. Para eles, o valor era algo objetivo, isto é, um fenômeno do mundo exterior, na qualidade inerente das coisas e, portanto, mensurável. Falharam inteiramente ao não perceber o caráter puramente humano e voluntarista dos julgamentos de valor. Tanto quanto podemos saber hoje, foi Samuel Bailey quem primeiro desvendou o que ocorre quando se prefere uma coisa à outra. Mas seu livro, assim como seus escritos de outros, e como os escritos de outros precursores da teoria subjetiva do valor, passou despercebido. Olha aqui, Mises dando crédito a outras pessoas. Ver Samuel Bailey, A Critical Dissertation on the Nature, Measures and Causes of Values. Uma dissertação crítica da natureza, mensuração e causas dos valores. Londres, 1825. Né? Series of reprints of a scarce tracts in economic and political science. Série de reedições de tratados escassos em economia e ciência política, ciência política e econômica. Vamos lá. Onde nós estamos? Tanto quanto saber hoje, foi Samuel Bailey quem primeiro desvendou o que ocorre quando se prefere uma coisa a outra. Mas o seu livro, assim como os escritos de outros precursores da teoria subjetiva de valor, passou despercebido. O dever de refutar o erro contido na ideia de que a ação é mensurável não cabe apenas à ciência econômica. Não cabe somente a nós. É também um dever da política econômica. Porque os fracassos das políticas econômicas dos nossos dias se devem, em certa medida, à lamentável confusão provocada pela ideia de que existe algo fixo e, portanto, mensurável nas relações interhumanas. Então, a ideia que Mises coloca aqui nesse item 3, a variabilidade dos preços como algo natural, e aí dizendo que essa história de estabilidade deve ser refutada não só pela economia, como também pelas políticas econômicas, cabe a todos. E assim a gente encerra o item 3 para voltarmos logo